Boa noite, tudo bem com vocês? E aí, como é que estão as coisas? Domingo, né? Domingo aí desse feriado diferente. Espero que esteja tudo bem com vocês. Estamos aqui no nosso último dia da nossa conferência de verão. E aí, ó, mais um dia que teremos uma mensagem abençoada, louvores abençoados. Então é momento de você estar aí na sua casa, adorando junto com cada um de nós, né, espalhado aí pela nossa cidade, aonde você estiver, é momento de você adorar ao Senhor e aprender um pouco mais da palavra do Senhor. E neste domingo, nós estaremos mais uma vez juntos, né, louvando e exaltando o nome do Senhor, com o nosso ministério de louvor da nossa igreja. Deus abençoe e prepare-se, que com certeza o Senhor irá falar a sua vida. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Senhor, queremos seu nome agradecer essa noite. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te
vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois santo és, ó Deus eterno, sobre toda a terra. Pois santo és, ó Deus eterno, sobre toda a terra. Pois santo és, ó Deus eterno, sobre toda a terra e céu. Boa noite, gente. Chegamos ao nosso último dia de conferência e meu coração se alegra por saber que o Senhor tem falado conosco, o Senhor tem ministrado aos nossos corações. E o meu desejo para o ano de 2021 é que a gente permaneça e persevere no Senhor. Que nossa caminhada em 2021 seja com total foco no Senhor Jesus. E hoje eu convido você a se alegrar conosco por tudo que o Senhor já fez nesse iniciozinho de ano, mas que Ele ainda vai fazer e nós já podemos cantar alegremente. Santo, santo, santo é o teu nome em todo lugar. Santo, Santo, poderoso, era que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo, Santo, poderoso, era que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é o teu nome em todo lugar, é do teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo, santo Deus tu és. Santo, santo, poderoso, que era cá de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é o teu nome em todo lugar, é do teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo é o teu nome em todo lugar, é do teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo, santo Deus és. A honra e a glória pertencem a ti, e o poder e o saber são teus. A honra e a glória pertencem a ti, e o poder e o saber são teus. Santo é o teu nome em todo lugar, é do teu querer de graça e paz. Tudo que tem feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo é o teu nome em todo lugar, é do teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo, santo Deus tu és. Santo, santo Deus.
sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi o agrado de Deus que em tudo ele tenha supremacia. Ele é resplendor da glória do Pai. Ele é a expressão do seu ser, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, sejam tronos, soberanias, poderes, autoridades. Ele é antes de tudo e a todos sustenta
Verbo em carne, Rei, para nós Ele é. Da vida o melhor, nosso mover e existir para ir só aqui, só a Ele entregar o princípio e o fim, nosso universo, Rei do mundo, a Amém, amém. Glórias a Deus aí, porque podemos louvá-lo livremente, que possamos estar com um coração cada vez mais de adorador, né? E é por isso que a gente tem que, a todo momento, estar exaltando o Senhor. Bem, chegou a hora importante, né? Uma hora muito importante, que é a entrega da palavra do Senhor. E hoje nós temos um convidado muito especial, é o pastor Rovanildo Soares. Pastor Rovanildo estará nos trazendo uma mensagem sobre a corrida da fé. Olha que coisa, né, muito boa para cada um de nós, né? Cada dia a gente tem que estar participando dessa corrida da fé, cada dia exercitando a nossa fé, né? Cada dia mais praticando a nossa fé. Então, fique atento aí que daqui a pouquinho o pastor Rovanildo vai trazer a mensagem para cada um de nós. Vou pedir aqui a Débora que esteja orando pelo nosso pastor Rovanildo, para que a palavra de Deus flua através do servo dele. Oremos então. Deus, obrigado, Senhor, por mais uma noite, Senhor Deus, onde estamos na Tua presença e queremos nos colocar diante de Ti, para que possamos estar atentos, Senhor, a ouvir, Senhor, aquilo que o Senhor tem a falar nesta noite. Deus, em nome de Jesus, abra, Senhor, os nossos ouvidos, nosso coração, que possamos estar, Senhor, atentos, Senhor Deus, e sensíveis à Tua palavra. Deus, fortaleça e abençoa as nossas vidas, onde também queremos entregar a vida, Senhor, do nosso pastor dessa noite, Senhor, o pastor Rovanildo. Deus, o Senhor já falou a sua vida, o seu coração, que ele possa estar sendo um instrumento usado por Ti, que o Senhor possa estar usando de forma, Senhor, poderosamente, alcançando vidas, Senhor Deus. Ó Deus, nos prepara, Senhor, neste momento, aonde quer que estejamos, Senhor Deus. Muito obrigado por esta oportunidade, Senhor. Amém, Senhor. Olá, meus irmãos da Igreja Congregacional da Vila Paraíso. Graça e paz, que bom poder estar com os irmãos mais uma vez, ainda que de forma online, né? Nós agradecemos ao pastor Luiz Felipe pelo convite e pela confiança de nos ceder mais uma vez aqui o espaço, o seu púlpito, né, ainda que de virtual, para compartilharmos um pouco mais da Escritura e dizer da grande responsabilidade de encerrar uma série, né, no domingo, dia do Senhor, de exposições na carta aos Hebreus. A exposição que nos foi proposta é o capítulo 12 de Hebreus. Por ser uma leitura um pouco maior, nós não vamos fazê-la inicialmente, a gente vai fazendo a leitura enquanto a exposição vai acontecendo, tá certo? O tema então que foi proposto para essa exposição é a corrida da fé. Esse tema, ele, né, é dado a partir do versículo 1 do capítulo 12, que diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. A citação da carreira que nos está proposta é que dá o tema, então, da exposição aqui, a carreira da fé. Vale salientar, no entanto, e primeiramente,
que o autor anônimo aqui da carta aos Hebreus não é o único no Novo Testamento a comparar a vida cristã com uma corrida. Se o autor humano da carta aos Hebreus não for o apóstolo Paulo, né, esse apóstolo, Paulo, fala da vida cristã, né, compara a vida cristã, figura a vida cristã como uma corrida em pelo menos 3 vezes no Novo Testamento. Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24, ele fala que nós temos uma corrida a correr, né? Fala em correr uma corrida. Em Gálatas 5 e 7, ele fala de correr bem a carreira cristã. Já em Filipenses 2,16, ele fala de correr em vão. Há até quem ache, por exemplo, que o apóstolo Paulo é o autor da carta aos Hebreus por causa dessas coincidências. A coincidência na teologia da carta aos Hebreus e as demais cartas de Paulo, isso não significa muita coisa, porque a coincidência na teologia de toda a Bíblia, né? Estou falando mais de coisas muito particulares, muito parecidas. E esse texto em si, da corrida da fé, leva algumas pessoas a dizerem que de fato Paulo escreveu, porque é o único que compara a carreira cristã, né, com uma corrida. Bom, eu não fiz questão sobre o assunto, porque pode ser um discípulo de Paulo que conhecia muito bem a linguagem de Paulo a escrever o livro a carta aos Hebreus. Fato é que essa é uma das expressões mais presentes, se não a mais presente do Novo Testamento, para falar da vida cristã, para falar do modo de ser cristão, do modo como o cristão vive perante Deus e perante as pessoas, tá? Então, por exemplo, a vida cristã no Novo Testamento é comparado a uma luta, onde as pessoas estão treinando e tem que saber golpear de maneira correta. A vida cristã no Novo Testamento é comparado a uma batalha, que você é um soldado. Mas essas são expressões que surgem pelo menos apenas uma vez. A corrida da fé aparece 4 vezes no Novo Testamento. Serve para mostrar o quanto essa figura é adequada para nos falar do caminho da vida cristã. É tão adequada que, mesmo sendo a disciplina aparentemente o assunto principal desse capítulo aqui, é impossível não ver a corrida cristã nesse capítulo 12 de Hebreus. Aliás, a corrida cristã no livro de Hebreus serve como uma espécie de estrada para que o assunto disciplina possa correr sobre ela, como trilhos onde o trem possa correr. E ela é tão forte que muitas vezes pode-se achar que o tema principal é mesmo a corrida da fé, como a gente vai ver daqui a pouco. Então é muito adequado intitular essa exposição de A Corrida da Fé. E é muito adequado, então, pelo Novo Testamento, comparar a vida cristã, figurar a vida cristã com uma corrida da fé. Aparentemente também esse capítulo é dividido em 3 blocos de texto, né? Versículos 1 ao versículo 3, que vai falar da corrida da fé em si, né? Dos versículos 4 até o versículo 13, o tema central é desenvolvido mais plenamente e bem adequadamente. Esses versículos tratam bem sobre o tema central, que é a disciplina, não é? E o restante dos versículos, ou seja, 14 e 29, vão falar do resultado prático da disciplina, ou seja, a santidade como resultado prático da disciplina na vida do cristão. Então, logo na primeira divisão aqui desse capítulo 12 de Hebreus, nós entendemos porque a carreira cristã é uma corrida de fé. Eu já li e repito o versículo 1, que diz assim: portanto, e eu quero que vocês prestem muita atenção, porque esse portanto ele está amarrando o texto, né? Ele diz alguma coisa e portanto, pelo que eu disse, né? Visto que temos tão grande nuvem de testemunhas a rodear-nos,
Desembaracemo-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Como eu disse, esse portanto vai amarrar esse texto com os que vieram anteriormente. O que é que tem anteriormente? Isso é super interessante para entender esse texto aqui e para entender a carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus é a carta da supremacia de Jesus. Ele é apresentado como superior aos anjos, superior a Moisés, superior, portanto, à lei, e um sumo sacerdote superior. O seu sacrifício é um sacrifício superior, etc. No meio do tema, a superioridade de Jesus, existem os subtemas que vão, de certa forma, servindo para amarrar todo o texto e trazer o texto para a prática cristã. Dois são muito agudos e estão intimamente ligados. Quais sejam? O primeiro é a necessidade da perseverança cristã. Isso é tão sério, por exemplo, que no capítulo 6 ele usa uma linguagem que até confunde algumas pessoas. Aqui na carta aos Hebreus, no capítulo 6, nos versos 4 a 8, ele fala dos perigos espirituais, né? E ele vai dizer: é impossível, pois, que aqueles que foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram da boa palavra de Deus e dos poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo à vergonha. Então algumas pessoas, a partir desse texto, supõem que o escritor estava dizendo que era possível cair da graça e perder a salvação. Ele faz isso o tempo todo, dizendo na necessidade de perseverar e comparando, como está aqui em outros textos, os crentes do Novo Testamento, especialmente os que receberam a carta, com os crentes, com as pessoas do Antigo Testamento, os crentes e as pessoas de modo geral. Ele dá o exemplo: veja esses que caíram, cuidado para não ser como eles, vejam, cuidado para não ficar pelo meio do caminho. Eu não vou entrar em si na explicação do texto, mas vou apenas dar um rápido parecer a partir do versículo 9, para que não se pense que o texto está falando de perda de salvação. O autor também, para não deixar os crentes preocupados com isso, diz: quanto a vós outros, amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos dessa maneira. Ele está dizendo assim, tem gente no meio da igreja que está debilitada, que vai cair, e nós estamos falando dessa maneira por causa deles. Mas de vocês que já são salvos, nós estamos persuadidos, nós temos certezas de coisas superiores, que pertencem à salvação. Não é dos que vão cair que eu falo para me referir a vocês, mas a outros. Ele está dizendo então claramente que muitas pessoas estão no meio da igreja, se acostumaram com a mensagem, recebem milagres, são tocados de certa forma pela ação do Espírito, mas o seu coração é inconverso. E esses, a situação deles é pior, porque conhecendo o Evangelho, conhecendo a igreja e não entregando a sua vida a Jesus, expõe Jesus a grande vexame, a grande vergonha, desprezando o sacrifício. Então o texto vai correndo sempre falando desses perigos, dos que retrocedem, etc. Até que, quando termina o capítulo 10, a outra amarração para mostrar a diferença dos salvos e os perdidos. Aqui ele vai fazer uma espécie de citação de Abacuque. Ele diz assim, versículo 39. Nós, porém, não somos os que retrocedem para a perdição, como aqueles que ficaram pelo caminho, na jornada do deserto, ou como os cristãos que estão desistindo. Ele sim, somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Ele diz, há uma diferença entre os que caem e os que perseveram. Nós somos os que continuam. Por que nós continuamos? Nós continuamos por causa da fé que o Senhor nos deu. Em outras palavras, dizendo, nós vamos continuar crendo. O Senhor garante isso para nós.
E ele então agora vai dar uma explicação o que é essa fé e citar exemplos práticos do Antigo Testamento de crentes que permaneceram na fé. Ele começa dizendo, ora, versículo 11, capítulo 11, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Está dizendo, que loucura é a fé? Você crê em Jesus sem nunca tê-lo visto? Você não está vendo o céu, não vê o Espírito Santo morando em você, mas você tem convicção de tudo isso e fica inabalável. Isto é a fé. Para que responda, é possível alguém ter essa fé e correr a corrida cristã sem ficar pelo caminho como aqueles israelitas? Para mostrar isso, ele vai citar então o exemplo dos heróis da fé, né? Começa pelos primeiros heróis, versículos 4 até o 7, depois fala dos patriarcas, né? Versículo 8 a 22, passa por Moisés, do 23 até o 29, e depois fala sobre os israelitas que entraram em Canaã, e aí ele vai até o versículo 40. Esse é todo o contexto da carta para chegar aqui no 12. Portanto, visto que temos uma grande nuvem de testemunha. Quem é essa grande nuvem de testemunha? Essa grande nuvem de testemunha são esses heróis da fé que foram antes dos autores e que foram antes de nós. O texto mostra eles como espectadores que estão numa arena. Nós, assim como os leitores originais, destinatários originais do texto, estamos numa corrida, numa batalha frenética, uma comparação com uma corrida atlética. E nós não estamos correndo sozinhos. E nós também temos certeza que podemos correr e podemos chegar lá, porque alguém já correu antes de nós. Os heróis da fé já foram antes de nós e chegaram. E entendam, o que ele quer mostrar aqui é que nós estamos numa posição ainda mais favorável do que eles, porque eles olhavam para frente e aguardavam o Messias, crendo que ele viria. Eles foram salvos na fé de alguém que ainda viria. A gente tem a vantagem de crer naquele que já veio, que já consumou a obra de salvação. Esses homens e mulheres de Deus foram antes de nós e, portanto, na corrida cristã nós temos eles torcendo, vamos dizer assim, como espectadores, mostrando que é possível chegar lá. Se eles chegaram em tempos de grande adversidade, onde não tinha escritura em texto como temos hoje, onde não tinham uma igreja para congregar sistematicamente, eles iam ao templo, etc., mas não tinham como nós temos hoje, muito menos eles já tinham visto, lido ou ouvido do sacrifício de Jesus. Eles criam nas promessas. Esses são os espectadores. E os versículos 2 e 3 mostram o grande exemplo para nós na corrida da fé. Ele diz, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Nós corremos a corrida cristã com um alvo, com um objetivo, com um propósito, sabemos que temos um prêmio a ganhar. Qual é o nosso alvo, o nosso objetivo, o nosso propósito, o nosso prêmio? Jesus. Nós olhamos para Ele, Ele nos dá força para continuar e o nosso prêmio grande é Ele. Nós já o recebemos como Salvador aqui e temos a certeza de um dia chegarmos no céu e sermos abraçados por Ele. O que foi que Jesus fez? O qual, em troca da alegria que estava proposta, não fez caso da vergonha, mas suportou a cruz e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desanimando em vossa alma. Ele está dizendo, olhe para Jesus. Ele é o autor e consumador da fé, ou seja, ele planejou desde a eternidade e já consumou isso. Como é que ele fez isso? Ele desce da glória, se despe da glória, vive como um homem e sofre como um homem. E ele faz pouco caso do sofrimento,
porque sabia do que estava proposto, o prêmio que estava proposto. O prêmio que estava proposto para Jesus é aquele de Isaías 53, né? Ele verá o penoso fruto da sua alma e ficará satisfeito, porque o meu justo justificará muitos. O prêmio de Jesus somos nós. Ele morre para nos salvar e nos salva. Sabe o que o autor está dizendo aqui? Olha, Jesus não fez caso da luta, mas ele foi em frente, chegou lá. Então vocês, da mesma forma, olhem para ele, olhem para o exemplo deles e continuem a corrida. Não parem, vocês vão chegar lá. Assim como ele, ao chegar no céu, volta ao seu estado de glória, um dia também vocês serão glorificados. Considere, pois, esta é a corrida. Nós estamos numa arena, outros já correram antes de nós. Nós estamos dando sequência à corrida deles. O nosso Senhor já consumou a nossa salvação. Nós continuamos nesta corrida de fé e assim como ele, nós também vamos chegar lá em nome de Jesus. Amém. Depois ele vai entrar nos versículos 4 a 13 no assunto propriamente dito da carta, né? No versículo 4, fazendo uma ligação com os versículos anteriores, ele vai falar da maior de todas as batalhas, que é a autodisciplina. Ele diz: ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue. Lembre-se que ele já tinha falado da necessidade de desembaraçar-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, que ele já tinha falado de Jesus, que ele abre mão, se despe da sua glória para vir nos salvar. Então ele usa isso aqui para dizer: olha, vocês também precisam de autodisciplina, como os heróis da fé. Vocês precisam de autodisciplina, como Jesus. Na batalha de vocês contra o pecado, vocês ainda não chegaram a dar no sangue. Esses irmãos aqui já começavam a sofrer perseguições. O texto de Hebreus diz que eles sofreram até expoliação dos seus bens, mas ainda não tinham pagado contra a sua vida, ainda não tinham sangrado por causa da fé. Em outras palavras, ele está dizendo que para nos manter bem firme na corrida cristã, é necessário se livrar de alguma coisa, deixar de mão alguma coisa, se autodisciplinar. Quem é atleta sabe disso. Para você ter uma boa performance, você vai ter que deixar de comer alguma coisa, vai perder algum programa de TV que passava mais tarde, etc. Bom, para fazer um curso superior, ter uma boa profissão, a gente tem que se autodisciplinar. Na carreira da fé não é diferente. A ideia aqui é de alguém que está correndo e quer manter as pernas acorrentadas por alguma coisa e carregar algo nas costas. Ele está dizendo assim: deixe isso para lá. Isso é muito ruim, vai impedir a caminhada. Como Jesus disse certa vez: quem quiser, se o teu olho te fizer pecar, arranca e joga fora. Se a tua mão te fizer pecar, arranca e joga fora. É melhor chegar no céu sem um olho e sem uma mão do que não chegar e ser lançado no inferno. Obviamente Jesus não estava mandando você ficar caolho nem maneta, mas se alguma coisa que você vê, faz, diz, que lhe é agradável, atrapalha a sua comunhão com Deus, deixe isso, ainda que no primeiro momento lhe seja agradável. Isto é a corrida da fé. Em primeiro lugar, é necessário a autodisciplina. Depois, se nós na carreira da fé não nos disciplinarmos a nós mesmos, alguém nos disciplina, porque o Senhor é conosco e não quer nos perder. O Senhor nos disciplina. Então, nos versículos 5 a 10, ele vai falar na disciplina dos pais, diz assim o texto, e ele que vai fazer uma citação ao Antigo Testamento, especialmente a Provérbios e a Jó, dizendo: estais esquecido da exortação que como filho discorre convosco. Aí ele cita aqui Provérbios e Jó. Ele diz: filho meu, não menosprezes a correção de que vem do Senhor, não desanimeis quando por eles és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo que recebe por filho. É para a disciplina que perseverais. Deus os trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, que de todos tens tornado participante, logo sois bastardos e não filhos.
Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e nós os respeitávamos. Não havemos de estar em maior submissão ao Pai espiritual e então vivemos. Sabe o que ele está dizendo aqui? Que na corrida da fé, se nós não nos autodisciplinarmos, Deus vai nos disciplinar. E ele usa a figura dos pais, que para que o filho não piore, não se degenere, precisa disciplinar o filho, precisa tirar alguma coisa do filho. Em alguns casos do texto, às vezes dava palmadas no filho. E o texto assim, não fique triste, não fique desanimado, se Deus lhe disciplinar. Isso é uma prova que você é filho dele. Se você não tem disciplina, você é bastardo, porque o filho é disciplinado para não se perder. Você vai lembrar da carta a Liceia, em Apocalipse capítulo 3, você diz, eu o disciplino, pois a todos quanto amo, ser zeloso, pois arrepende-te. O Senhor quer que você corra bem a carreira da fé. Ele quer que você se discipline, abandone o pecado, tenha vida de santidade, porque se não fizer, Ele vai fazê-lo. E se o fizer, louve a Deus, agradecendo a Ele por isso, porque uma disciplina é uma demonstração do amor de Deus, como a disciplina do Pai é a demonstração do amor dele para com o seu filho. Qual é o resultado então da disciplina? Primeiro está nos versículos 11 aos versículos 13. Toda disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico. Em primeiro lugar, se é disciplinado, não vai dizer que ficou feliz com isso. Disciplina dói. Disciplina dói por dois motivos. Disciplina dói primeiro porque é tirado de nós aquilo que a gente estava gostando, pecado. Já perdemos aquilo. E dói porque a disciplina geralmente é acompanhada de algum sofrimento. O sofrimento de perder aquilo que a gente estava gostando e às vezes alguma dor, algumas circunstâncias, enfermidade, sei lá que tipo de disciplina o Senhor aplica a cada um dos seus filhos. Então, no primeiro momento vai dizer que não é bom, a gente chora pela disciplina. Depois, a primeira coisa que ele diz é, ele produz fruto pacífico. Ela traz paz ao nosso coração. E depois ele diz que aos que têm sido exercitados pelo fruto da justiça, ele nos faz então voltar aos caminhos justos, aos caminhos planos. Aqueles citados lá no Salmo, né? Bem-aventurado o homem cujo coração está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, os caminhos de justiça, os caminhos de santidade. A disciplina, a primeira coisa que ele faz na nossa vida é nos trazer de volta para o caminho da retidão e fazer com que a gente possa voltar a estar em paz com Deus e até em paz com a gente mesmo, posto que o pecado vai nos acossando até que a gente entenda isso. Por isso estabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos e fazei caminhos retos para os pés, para que se não extravie o que é manco, antes seja curado. Aqui ele está citando exatamente o profeta Isaías. E a ideia dele aqui é, você está no meio do caminho, você perdeu forças no meio da corrida, seus pés cansaram, sua mão não consegue mais se manter em posição, está caída. Quando você é disciplinado, o Senhor lhe restaura, lhe dá forças novamente para continuar. E melhor de tudo isso, você pode ser instrumento de Deus para abençoar outros que estão na mesma caminhada. Essa corrida não é uma corrida que a gente corre contra outros, mas é a corrida que a gente corre com outros. Outros são igualmente abençoados nessa corrida. Todos que chegarem, chegarão em primeiro lugar. Nós todos chegaremos em primeiro lugar. A disciplina faz com que a gente, do Senhor, faz com que a gente volte à justiça, faz com que a gente recobre forças na caminhada. Você deve lembrar de Davi, ele cita no Salmo 32, a 33 e 51, da sua situação quando peca, e ele vai dizer, enquanto eu calo o meu pecado, eu envelheci, mas foi muito bom para mim ter sido repreendido. Antes a tua mão pesava sobre mim, eu estava envelhecendo, agora eu voltei aos caminhos do Senhor. É maravilhoso ser disciplinado quando a gente está em pecado e quando a gente está rebelde contra o Senhor. Primeiro resultado da disciplina é esse.
paz com o Senhor e o caminho da justiça, o caminho da retidão. E dos 14 a 29 versículos, ele vai mostrar santidade como resultado prático da disciplina na vida do crente. Ele amplia a ideia de caminho de justiça. Primeiro, versículo 14 a 17, ele vai falar da santificação pessoal, nossa, e social, a santificação da igreja. Veja 14 a 17. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos persiga, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, que por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o houvesse buscado. Ele está citando aqui também o caso de Saul. Então ele vai dizer assim, primeira coisa, busque a paz. A santificação não é só para você, é para você estar em paz com os outros. Sem a santificação ninguém verá o Senhor, e a demonstração da santificação é a paz. Eu só vou pedir perdão aos irmãos, a gente está aqui e eu acho que o vizinho ligou alguma coisa na casa dele e aumentou o barulho, mas eu acredito que os irmãos conseguem me escutar bem também, tá? Em primeiro lugar, eu tenho que me santificar pessoalmente, porque a santificação é uma marca do salvo. A santificação não me salva, mas é uma marca do salvo. Não chegará alguém que não tenha trilhado uma vida sem uma vida de santificação no céu. Não porque essa santificação lhe fará salvo, mas porque ele foi salvo e se santificou. Como eu sempre digo aqui na igreja amendoeira, a farda não me faz militar, mas o ser militar me fará usar farda. Ser santo me fará salvo, mas ser salvo me fará santo. Depois ele diz, cuidado com a raiz de amargura que me priva da graça de Deus. Não é que a graça de Deus saia de sobre mim, é que eu paro de senti-la. O que ele está dizendo é que um coração amargo não tem espaço para a graça de Deus. Você entende então por que o Senhor Jesus disse, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido? O coração que está cheio do perdão não tem espaço para a mágoa, e o coração que tem a mágoa não tem espaço para o perdão de Deus. A paz de Deus, seguir a paz com todos, e quem segue a paz recebe paz. Não há paz no coração para a pessoa que está cheia de amargura. Portanto, querido, se você tem algo contra alguém, perdoe rapidamente. Não deixe o seu coração se encher de amargura, senão isso vai lhe contaminar, e isso vai espalhar para outros, e pode contaminar toda a igreja. Quantas pessoas você não conhece, que as suas queixas foram tão horríveis, que minou toda a sua vida, e atrapalhou toda a sua igreja? Cuidado com isso. Se santifique, não deixe a amargura tomar conta do seu coração. E ele usa um exemplo prático. O exemplo que ele usa aqui é Esaú, né? E ele está citando mais uma vez aqui Gênesis, especialmente capítulo 27 e 25. E ele diz, Esaú estava com fome e não pensou, não fez caso da bênção que estava para receber. Na hora da fome ele queria comer, comeu, trocou a bênção da primogenitura por aquela comida. Depois, capítulo 37 dizendo, ele chora, mas não tem mais como reavê-la. Em outras palavras, ele está dizendo, cuidado na corrida cristã, de não trocar aquilo que é melhor por o que é bom. O pecado é bom, é como guisados de Jacó, mas o melhor, que é a bênção, está reservado na glória. Não troque alguma coisa por outra. E ele está dizendo assim, e cuidado para que Esaú não esteja no meio de vós. Nem seja você Esaú, e nem permita que no meio da igreja existam Esaús. É para isso que serve a disciplina. É a santificação pessoal e social. Eu me santifico, e a igreja tem que ser santa. Versículos 18 ao 24, ele vai falar sobre a superioridade da nova aliança. Veja que ele citou antes
exemplos do Antigo Testamento. Ele agora vai mostrar como o Novo Testamento é superior. 18 a 24. Ora, não tende chegado ao fogo palpável, ardente, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade, e ao clangor da trombeta, e ao som de palavras tais quais os nossos o ouviram e suplicaram que não lhes falasse mais, pois já não suportava o que lhes era ordenado. Até o animal, se tocar no monte, será apedrejado, está escrito. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo, que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Mas tende chegado ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e as incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e a igreja dos primogênitos arrolados no céu, e a Deus, juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, mediador de nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala de coisas superiores ao que fala do próprio Abel. Então ele vai citar aqui os episódios de quando Moisés estava indo receber a tábua da aliança no Monte Sinai. Isso está lá em Êxodo 19, também Deuteronômio 4, etc. Você pode dar uma olhada depois. Ninguém poderia se aproximar do monte. Se um animal tocasse no monte, morreria. Uma pessoa também. Moisés ficou tão aterrorizado que ele não conseguia ficar de pé. Veja como era dura a antiga aliança. Deus era inacessível, ainda que a sua glória se mostrasse visível e até palpável, mas era difícil chegar-se a ele. Disse: não, vocês chegaram já não ao Sinai, mas vocês chegaram a Sião, Assembleia dos Santos. Vocês já se juntaram aos espíritos justos aperfeiçoados, ou seja, são o mesmo povo, são salvos da mesma forma daqueles que foram antes de vocês. A graça, lembrando agora do capítulo 11 que fala sobre a fé, é invisível. A graça não é palpável, mas ela é real e pode ser percebida e sentida. Nós não estamos mais sob a égide dos mandamentos ou das cerimônias, etc., do Antigo Testamento. Não precisamos mais temer nos aproximar de Deus, mas agora nós podemos ir à presença dele pelo sangue de Jesus. Já estamos juntos no grupo de salvos daqueles que foram antes de nós. Jesus já morreu por nós. O justo juiz já decretou a nossa justificação. A nova aliança é superior à antiga. Não porque a antiga aliança você precisava de esforço para ser salvo. A salvação era igual, era em Jesus, olhando para frente. Mas os rituais, as expectativas, o modo tornava tudo mais difícil. Agora na graça, embora também a salvação no Antigo Testamento fosse por graça, né? Mas agora, sem mais os ditames ritualísticos do Antigo Testamento, vivemos apenas na graça, com mandamentos também para nós nos nossos dias. Que maravilha é a nova aliança! Você pode chegar direto a Deus pelo sangue de Jesus. Esta é a corrida da fé. É viver em santidade, sabendo que o acesso ao prêmio foi até maximizado para nós. Vivemos uma situação melhor. Não há que ser negado. O próprio Jesus disse isso, né? Eles creram em mim sem ver. Vocês estão vendo, disse aos seus discípulos. Nós agora cremos naquilo que já passou. É a ideia aqui. Contudo, e eu concluo agora, a nova aliança também tem a sua gravidade. Ele mostrou os perigos da antiga aliança, tocar no monte, etc. Agora veja os versículos 25 a 29. Tendo cuidado que não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que nos adverte. Lembra que eles: como escaparemos nós se não dermos ouvidos a tão grande salvação? É graça, é Monte Sião, mas tem alguma coisa muito grave. Se você não der ouvidos à voz dele. Aquele cuja voz abalou então a terra, agora porém ele agora promete dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra,
mas também o mal. Ou seja, um dia eu farei tudo isso passar, abalar tudo isso. Naquele dia nós vamos nos encontrar, diz o Senhor. É a ideia aqui. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, ou seja, o reino celestial, tudo vai passar, mas o céu não passa. Retenhamos a graça pela qual servimos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque nosso Deus é fogo consumidor. Sabe o que ele está dizendo aqui para concluir? E eu estou concluindo mesmo essa palavra. Ele está dizendo assim: se na lei, se na antiga aliança, as pessoas que rejeitavam os mandamentos, eles sofriam, muito mais agora na graça. As pessoas que rejeitam a graça não terão solução para elas. Deus é fogo consumidor. O Deus que era fogo consumidor para aqueles que se aproximavam do monte, é fogo consumidor também. Ele vai abalar todas as coisas, só não se abala onde ele está, o céu. Tudo passará e um dia todos se encontrarão com ele. O que ele está dizendo é: não rejeite a voz dele agora. Se você é alguém que cresceu numa igreja, conhece todas as coisas da igreja. Eu nasci numa igreja, no meio do seio de uma igreja evangélica, e vim me converter já com meus 15 anos de idade. E temia partir, porque eu sabia que eu não tinha sido alcançado pela graça de Deus. Não é suficiente conhecer hinos, não é suficiente conhecer a igreja. Você precisa ser salvo pela graça de Deus. E também você, meu querido irmão, saiba que se você tentar se afastar do Senhor, indo para o pecado, o Senhor vai lhe disciplinar. É isso que ele está dizendo. Preste atenção na gravidade da nova aliança. Se você recusa a graça que lhe é ofertada, não haverá solução. Mas se você a receber, a nova aliança é superior. Queridos, deixe-me concluir essa palavra dizendo algumas coisas. Primeiro, há uma corrida proposta a nós. Outros correram antes, eles chegaram. Alguém que já venceu essa corrida por nós e deu exemplo para nós, Jesus. Não vamos parar. A corrida é pela nossa própria vida. Vamos em frente. A fé está em nós. Nós não somos os que retrocedem. Sigamos firme. Segundo lugar, para que corramos bem, nos desvencilhamos do pecado, daquilo que nos amarra, corramos com fé, perseverança, a carreira que nos está proposta, por caminhos retos, por caminhos de santidade e por caminhos de justiça. E se em algum momento queremos nos desviar do caminho do Senhor, que Ele nos discipline para que possamos voltar à vida de santidade e paz com Ele. Eu quero deixar uma palavra muito especial para você, meu irmão, que está com seu coração cheio de amargura por causa de alguém. Hoje, ainda hoje, volte-se para o Senhor, libere o seu coração, perdoando a quem lhe ofendeu, ainda que isso esteja ainda fermentando a você, mas decida perdoar. Livre-se disso. E uma palavra final para você que está na igreja há tanto tempo e ainda não se encontrou salvo pela graça de Deus. Está na igreja, tem uma carteira de membro, lê a Bíblia, não lhe fará um salvo. Você precisa ser encontrado pela graça e viver como alguém que foi alcançado pela graça. Esta é a corrida da fé. É eu viver na graça, continuando crendo em Jesus, como os que já foram antes de nós. Ele, por sua graça, nos abençoe e nos fortaleça para o restante da caminhada, no seu nome, no nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Obrigado, Pai Celestial, pela palavra que podemos compartilhar com os teus filhos. Obrigado pela Escritura Sagrada que temos em mãos, que é a tua palavra, bússola da nossa alma, espada de dois gumes, que nos ajuda na caminhada cristã até chegarmos ao céu. Faz com que aprendamos a viver, Senhor Deus. Nos fortalece. Se nossos joelhos estão ficando trópicos, as nossas mãos cansadas, renova. Renova os teus filhos que estão ouvindo a palavra agora. Que a tua graça os anime, que o poder do teu Espírito os, Senhor Deus, fortaleça para a caminhada. É o que eu peço ao Senhor, por favor, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, obrigado pela paciência de nos escutar mais uma vez. Espero que você tenha sido edificado por essa palavra. Espero uma boa oportunidade de estarmos juntos, agora presencialmente. Quem sabe depois dessa vacina a gente possa se encontrar e até abraçarmos um ao outro. Um abraço especial para o meu amigo, pastor Luiz Felipe. O Senhor seja com a sua vida e com o seu ministério, meu irmão. Deus os abençoe. Bom, queridos, chegamos
né, o nosso último dia da nossa conferência de verão. E queremos agradecer a cada um que esteve conosco, que estivemos juntos com o nosso jejum, em oração, a carta de Hebreus. Queremos agradecer a você que está na sua casa, a cada familiar, né, a você que fez um convite para alguém. Mesmo aquela pessoa que não esteve presente nesses 3 dias, você também pode estar deixando para essa pessoa o link, para que ela possa estar assistindo em outros dias, que nós possamos, né, juntos, nesse ano de 2021, permanecermos firmes na rocha, perseverante, que nós possamos estar olhando para o alvo, olhando para Cristo, né, juntos, como a família de Cristo. Muito obrigado por cada um aqui presente, neste domingo abençoador. Vamos estar então fazendo uma oração final, lembrando, né, de que o nosso tema, nosso lema para todo esse ano, né, que foi aqui estudado, né, dentro da perspectiva do livro de Hebreus, é conectando esperança com perseverança. Então a gente tem essa esperança de que no próximo ano nós teremos aquele nosso retiro, né, físico, presencial, aonde estaremos já nos abraçando, nos confraternizando, com tudo aquilo de gostoso que nós temos num retiro espiritual de carnaval. Então que a gente tenha essa esperança com a perseverança da igreja, né, em continuar fazendo a obra do Senhor. Que tenhamos fé que o nosso Deus está no controle de tudo e a vontade dele é perfeita. E tudo que está acontecendo está debaixo da mão do nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos orar então? Pai, muito obrigado por tudo que foi feito, por tudo que foi estudado durante esses dias, por esses louvores. Aceita, Senhor, o nosso louvor e a nossa adoração. Que tudo possa ter chegado ao seu trono de maneira suave, que possamos estar com os corações quebrantados diante de Ti, a fim de aprendermos mais, de trabalharmos mais para Ti, Senhor. Vá abençoando a cada irmão, a cada pessoa, a cada amigo que escutou a Tua palavra nesses dias, que essa palavra traga transformação, que essa palavra traga restauração, que essas palavras tragam ânimos para aqueles que estão abatidos, que o Senhor possa estar fazendo uma obra em cada vida que ouviu a Tua palavra durante esses dias, Senhor. Continua ainda conosco no decorrer desse feriado e que possamos a cada dia lembrar que o Senhor é o nosso Deus Todo-Poderoso. Muito obrigado por tudo, continua conosco, em nome do Teu Filho Cristo Jesus. Amém.